lugar. Era assim que funcionava na igreja de Corinto. Uma igreja repleta de dons espirituais. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo, passando ali 18 meses dentro daquela igreja, a Bíblia nos fala que Paulo vai para a grande cidade de Éfeso. Vai lá também estabelecer uma igreja. Bastou algum tempo que Paulo estivesse em Éfeso para que saísse uma delegação de alguns irmãos da igreja de Corinto para levar informação de como andava a igreja de Corinto. Logo, os irmãos levaram a mensagem para Paulo, e a mensagem não era agradável aos ouvidos daquele apóstolo que havia dado a sua vida, que havia se entregado totalmente a Deus ali no altar do Senhor, orando, ensinando, instruindo a igreja de Corinto a respeito da sua fé e a respeito da comunhão que eles teriam que ter com Deus. Logo, diz a Bíblia Sagrada que Paulo ele fica chateado com os relatórios que vêm acerca daquela igreja, porque logo de início o Paulo identifica alguns dos problemas mais sérios que podem acontecer em qualquer igreja. É o começo para a destruição de cada igreja. É uma igreja dividida. Havia um espírito de divisão no meio da igreja. Se infiltrou após a saída do apóstolo Paulo o espírito de partidarismo dentro daquela igreja. Imagina que havia pelo menos 4 grupos dentro daquela igreja. Um grupo se dizia ser de Paulo, outro grupo se dizia ser de Apolo. Apolo era um alexandrino estudado, e eu não tenho na Bíblia pelo menos nenhum texto da mensagem do apóstolo de Apolo, mas queria eu que tivesse algum texto na Bíblia ou alguma mensagem do apóstolo de Apolo, já que até o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, um homem que dominava várias línguas, um homem que tinha 2 cidadanias, ele disse que não havia ninguém com sabedoria para pregar, para instruir como Apolo. E eu queria que tivesse na Bíblia alguma das mensagens de Apolo, para mim entender o teor das mensagens de Apolo, mas infelizmente não tem. Mas havia um grupo dentro da igreja de Corinto que dizia: eu sou de Apolo. Outro grupo dizia: eu sou de Pedro. Outro grupo dizia: eu sou de Paulo. E o pior grupo dentro daquela igreja, aleluia, era o grupo que se dizia: eu sou de Cristo. Já viu aquele grupo que se dizia: eu sou de Cristo? Era aquele grupo que arrotava a santidade. É aquele grupo que era tão santo de uma maneira que não conseguia perdoar a fraqueza uns dos outros. Olhava de cima para baixo, com espírito e um olhar altivo, e eles não tinham misericórdia dos demais que pecavam, que falhavam ao longo da sua caminhada. Paulo precisa repreender esse espírito de partidarismo no meio da igreja, e Paulo vai escrever uma carta dividindo cada capítulo, tratando de cada capítulo acerca de um assunto de pecado que havia se infiltrado, generalizado dentro daquela igreja. Diz a Bíblia Sagrada que logo no início, no capítulo 1, Paulo repreende a igreja para que pare com esse espírito de partidarismo dentro da igreja. Paulo diz para aquela igreja de uma maneira clara e simples que iriam com certeza alcançar o coração daqueles que queriam mudar de vida na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz: porventura vocês foram batizados em nome de Paulo, ou foi batizado em nome de Pedro ou de Apolo? Olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa importante. Aqui eu apenas plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Não é quem planta, não é quem rega, mas é o Espírito Santo que dá o crescimento. Paulo estava dizendo: a Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele adoração, aleluia. Então Paulo vai combater o espírito de partidarismo dentro da igreja. E eu fico pensando, como pode uma igreja tão cheia de dons se deixar corromper da maneira que a igreja de Corinto se corrompeu? Porque o pecado não passa por aí. Quando chegamos no capítulo número 3, há o pecado mais terrível dentro daquela igreja. Havia pecados grosseiros, pecados que o apóstolo Paulo diz que nem entre os ímpios se praticava. No capítulo 5, no capítulo 3, ele vai tratar acerca de que tudo aquilo que nós plantarmos iremos colher, que as nossas almas serão pesadas